Muito bem, continuando então a falar aqui sobre os nossos programas maliciosos, chegou a vez da gente falar sobre um programa malicioso que a gente chama de exploit. Bom, exploit é um programa malicioso que se aproveita de uma brecha na segurança e causa instabilidade no sistema para diminuir temporariamente a segurança do sistema, passando então a executar ordens para roubar informações, invadir acessos bloqueados ou propagar vírus. Então, a gente precisa guardar que exploit é um programa malicioso cuja função é causar instabilidade, ou seja, causar algum problema no sistema para diminuir a sua segurança. Tá? A gente precisa lembrar que a gente classifica um determinado sistema como estável quando ele funciona sem problemas, quando ele funciona sem percalços. Quando eu digo que um determinado sistema é instável, é porque ele não funciona de forma adequada, ele funciona com sobressaltos, ele funciona, né, e apresenta problemas nesse funcionamento. Então, essa é a finalidade do malware que a gente chama de exploit. Outro programa malicioso é o que a gente chama de hijacker, tá? O hijacker, ele modifica o registro do Windows. Então, não se esqueça dessa característica. Toda vez que você ouvir falar em hijacker, lembre-se, isso é um programa malicioso que modifica o registro do Windows, tá? Ele modifica a página inicial do navegador, fazendo com que novas barras e ferramentas sejam exibidas na janela do navegador e faz também com que páginas sejam abertas automaticamente, praticamente inviabilizando a navegação de forma normal. Quer dizer, um hijacker, ele faz com que janelas, né, páginas sejam abertas automaticamente, de forma tal que o usuário não consegue mais navegar, tá? Ele fica ali impossibilitado de navegar normalmente, ok? Vamos lá. Existe um outro tipo de ameaça, que é o que a gente chama de scareware, tá? Scare, em inglês, significa assustar, né? Scared quer dizer que a pessoa ficou assustada. Isso é um programa malicioso que acaba induzindo uma pessoa a acessar sites infestados por outros programas maliciosos. Quando a gente menciona scareware, a gente precisa lembrar que isso também é conhecido como software de engano, software de verificação desonesto ou ainda fraudware. Às vezes um termo desse maluco assim aparece na prova e a gente precisa lembrar o que ele significa, tá? Esse scareware, ele surge na frente do usuário como se fossem avisos legítimos de empresas de software antivírus dizendo que o computador do usuário está infectado, né? Aparece lá em letras garrafais, vermelho, piscando, que foi descoberto um programa malicioso no computador do usuário. O usuário fica assustado e acaba seguindo as instruções que aparecem para ele ali naquela janela falsa. E aí, né, a janela diz, olha, seu programa, o seu computador está infectado por um malware perigosíssimo, né? Ele vai atacar seu computador, vai fechar as portas do seu carro, você não vai conseguir mais abrir e a sua mãe também vai morrer. Aí a pessoa fica ali desesperada, né, meio sem saber o que fazer e acaba seguindo ali as instruções que aparecem, né? E aí tem diversas coisas que podem ocorrer. Esse software pode induzir o usuário a pagar uma taxa, né, teoricamente, para resolver, né, o problema, e geralmente pede para baixar um programa que resolveria o problema, um suposto antivírus, mas, na verdade, ele acaba baixando um malware, um programa malicioso, que vai roubar as informações sensíveis do computador daquele usuário. Quando a gente fala em informação sensível, a gente está se referindo a dados sigilosos, dados que, se forem
descobertos por pessoas inescrupulosas podem gerar grandes problemas, tá? Então, isso é o que a gente chama de scareware, tá? Lembre-se disso aí também. Muito bem, vamos falar aqui sobre cookies. Normalmente, se espera que esse termo seja abordado lá num outro tópico que a gente tem entre os nossos assuntos, que é o tópico lá de conceitos da internet. Mas, quase toda vez que esse termo cookies aparece em questões de prova, ele está associado à segurança de informação, então por isso que eu prefiro mencionar neste momento o cookie. Então preste atenção. Primeira coisa, cookies são pequenos arquivos textos gravados no computador do usuário quando ele acessa sites na internet. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde aqui é o seguinte: o que é cookie? Eu sempre repito isso aqui durante as nossas aulas. Você tem que estar habilitado a responder rapidamente a pergunta o que é. O que é cookie? Cookie é um arquivo texto. Então, cookie não é malware, não é programa, não é executável. Qualquer questão que diga assim, cookie é um vírus, está errado. Cookie é um programa, está errado, não é programa. É um arquivo texto. Para ser programa, tem que ser executável. Qualquer conceito para ser um programa malicioso, antes de mais nada, tem que ser um programa, ou seja, tem que ser executável. E isso aqui não é executável, é unicamente um arquivo texto, tá? Então, começa assim, tá? Cookie não é nenhum tipo de programa malicioso. Os cookies são usados para manter informações sobre o usuário, como carrinho de compra, lista de produtos, preferências de navegação. Vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Hoje em dia, praticamente todos os sites da internet, todas as páginas da internet, elas mandam cookies para os seus visitantes. Então vamos supor que eu visite pela primeira vez um determinado site. Esse aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Quando você visita um determinado site pela primeira vez, vai aparecer um formulário para você preencher. O que é um formulário? É uma janela que aparece com vários campos para o usuário preencher. Normalmente, nesses campos, você informa o nome, data de nascimento, o sexo, o seu local onde você mora, né, o seu endereço, sua cidade, seu país, coisas desse tipo. Então, eu visitei ali um site, apareceu esse formulário para eu preencher, eu fui lá e preenchi, né, preenchi todos os dados que foram solicitados, terminei o preenchimento, continuei a minha navegação, né, visitei outras páginas, vida que segue, segui a minha vida. Aí, passa-se algum tempo, passa-se alguns dias, sei lá quanto tempo, e eu resolvo voltar àquele site. E aí, quando eu retorno àquele site, digito lá, né, na barra de endereço do navegador o endereço do site, e quando a página começa a ser descarregada, ou seja, quando a página começa a ser aberta, automaticamente aparece lá, bom dia, Maurício. E eu não digitei nada. Eu só abri o site, eu digitei o endereço do site. Quando apareceu o site, quando a página começou a ser descarregada, já apareceu lá, bom dia, e o meu nome. Aí a pessoa olha para aquilo e pensa, meu Deus, o site é vidente. Eu não digitei nada ainda, mas ele já sabe quem eu sou. Então, o que acontece é o seguinte, o site não é vidente coisa nenhuma. Acontece que na primeira visita que eu fiz ao site, quando eu preenchi aquele formulário, os dados daquele formulário foram gravados num arquivo e aquele arquivo foi enviado para o meu computador. O cookie fica no computador do usuário.
O cookie do site que eu visito é armazenado no meu computador. Então, quando eu retorno àquela página, quando eu retorno àquele site, o cookie vai lá o cookie não, perdão. O programa lá que é executado, né, pela página vai lá no meu computador, recupera o cookie que foi deixado na sessão anterior e lá ele sabe meu nome, meu sexo, minha idade, meu local, meu idioma, a data da minha última visita, as operações que eu já usei naquele site, os recursos que eu já usei naquele site. Então, isso tudo fica no arquivo que a gente chama de cookie. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes você, por exemplo, entra num site de uma loja, né? E aí você vai lá pesquisando os produtos da loja, acha alguns interessantes, e aí você vai pegando aqueles produtos que você acha interessantes e vai guardando num tal do carrinho. E no final, quando você vai olhar o que você já comprou, né, o tal do carrinho já está cheio e o valor do tal do carrinho é uma exorbitância. Então você pensa assim, ah não, porra, já esse valor aqui já extrapolou tudo que eu podia gastar, eu não vou comprar isso não. E aí você simplesmente sai do site e vai embora, né? E daqui a algum tempo, se eu retornar àquele site, o meu carrinho vai estar lá, com todos os produtos que eu havia escolhido na minha visita anterior. Então, como é que o site sabe quais foram os produtos que eu havia escolhido na minha visita anterior? Ele sabe porque essas informações também ficam nos cookies. Ele guardou um cookie no meu computador que contém todas essas informações e quando eu retorno ao site, ele recupera esse cookie e, obviamente, todas as informações contidas nesse tal desse cookie, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, praticamente todos os sites mandam cookies para o usuário. E além dessas informações, os cookies também contêm algumas informações técnicas que permitem a utilização dos recursos da página que está sendo visitada. Então, o que acontece é que ninguém é obrigado a aceitar cookies. Eu posso configurar o meu navegador de forma que ele bloqueie 100% dos cookies que as páginas tentarem me enviar. Mas acontece que se eu fizer isto, eu provavelmente não conseguirei mais navegar. Porque, como eu acabei de dizer, os cookies também contêm informações que são usadas para a navegação. Então, eu posso bloquear totalmente os cookies? Posso. Mas se eu fizer isto, provavelmente eu não conseguirei mais navegar. Tá? Então, apesar do cookie não ser malicioso, não ser um programa malicioso, ele pode ser usado de forma a me causar problemas. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, Facebook, né? O Facebook, eu estou usando o Facebook como exemplo, tá? Outras redes sociais também poderiam ter sido usadas como exemplo aqui. Mas quando eu entro no meu Facebook, os anúncios que me aparecem, geralmente eles me chamam a atenção. São anúncios de coisas com as quais eu me identifico. Por exemplo, isso aqui, que é uma visita antiga, né? Mas vale para a minha explanação, tá? Ele está aqui, por exemplo, me dando aqui um anúncio de cabo, né? De conexão de computadores em uma rede. Olha, muito embora eu não vá comprar, pelo menos isso me chama atenção, porque eu olho para isso e como eu sou um profissional da área tecnológica, eu vou lá olhar o que é, pô, que cabo é esse? Tem alguma coisa nova nesse cabo? Tem alguma característica específica desse cabo que outros cabos não têm? De alguma forma, isso me chamou a atenção. Então, eu fui lá ver. Né? Aí, outro anúncio aqui tem a ver com off-road, né? Um anúncio lá, o que é isso aqui? Sobre moto, né? Que faz trilha, né? Isso é um assunto que também me interessa, né?
Um dos meus hobbies é fazer trilha de Jeep, eu gosto muito, tudo mais. Então, o que acontece? Os anúncios que aparecem para mim nas redes sociais que eu utilizo, normalmente eles estão relacionados com coisas das quais eu realmente gosto, com coisas que me chamam a atenção, com anúncios de aparatos tecnológicos, que tem a ver com rock and roll, que tem a ver com off-road, são os meus hobbies, né? Então, muitas vezes o usuário para e fica pensando, poxa, mas como é que o Facebook sabe que coisas tecnológicas me interessam? Como é que o Facebook sabe que coisas relacionadas ao off-road, revistas, pneu, me interessam? Como é que o Facebook sabe que eu gosto da melhor música que existe no mundo, que é o heavy metal? Como é que o Facebook sabe disso? O Facebook sabe disso porque ele analisa os cookies que estão no meu computador. Tem um algoritmo que o Facebook utiliza, que ele vai lá na pasta onde ficam armazenados os meus cookies e ele vê de onde são os cookies. Então o Facebook faz uma estatística nos meus cookies e ele descobre que eu costumo visitar páginas sobre off-road. Ele descobre que eu visito páginas sobre artefatos tecnológicos. Ele descobre que eu visito páginas sobre off-road. E aí ele conclui, pô, o cara tem interesse nisso. E aí começa a fazer propaganda direcionada. Então, ninguém é obrigado a ter essa privacidade revelada. Por isso você pode bloquear os cookies. Você tem como configurar o seu navegador com vários níveis diferentes de políticas de cookies. Mas, como eu disse, se alguém bloquear totalmente os cookies, provavelmente não vai conseguir mais navegar. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o cookie. E relacionado com segurança, né, os cookies podem causar esses problemas que eu listei aí nesse site. Compartilhamento de informações. As informações que o cookie compartilha podem ser indevidamente compartilhadas com outros sites, alterar a privacidade do usuário, como foi o exemplo que eu dei. Exploração de vulnerabilidades. Quando a gente visita uma página, o nosso navegador, ele disponibiliza várias informações sobre o computador, onde ele está sendo executado, né, o tipo de hardware, o sistema operacional, os programas que estão instalados naquela máquina. Então, o cookie ele pode ser usado para manter referências sobre essas informações e, com base nessas informações, é que os atacantes conseguem lograr êxito nas suas ações. Quando o atacante sabe o sistema operacional que a sua vítima utiliza, quais são os programas que a sua vítima utiliza, ele sabe ali quais são as brechas que aquele sistema operacional tem, quais são as brechas que os programas que aquela pessoa utiliza tem, e ela pode, e o atacante, né, pode, daquela forma, invadir o computador daquela pessoa usando essas brechas. Né? Autenticação automática. Quando a gente marca as opções que aparecem nas páginas que a gente visita, do tipo, lembre-se de mim, continuar conectado, as informações sobre a nossa conta são gravadas nos cookies para que possam ser usadas nas futuras autenticações. Então, isso pode ser muito perigoso, porque em computadores infectados, os cookies podem ser coletados e permitirem que outras pessoas se autentiquem com aqueles dados que foram coletados através do cookie. Tá? Coleta de informações pessoais. Os dados que a gente preenche em formulários também podem ser armazenados nos cookies e coletados por atacantes ou por programas maliciosos que sejam indevidamente acessados. Finalmente, coleta de hábitos de navegação. Quando o usuário acessa diferentes páginas, onde são usados cookies de terceiros, é possível que essa empresa determine os seus hábitos de navegação e assim também ocorre um comprometimento da privacidade. Então é assim que o cookie funciona.
É por isso que eu relaciono, né, que eu citei aqui o cookie no contexto da segurança da informação, porque geralmente, quando isso é usado em questões de prova, é dentro desse contexto, ou seja, está relacionado com segurança da informação. Vamos lá, vamos falar agora sobre ataques. Então, atenção, porque até esse momento a gente falou sobre programas maliciosos. Eu fiz uma lista aqui com vários programas maliciosos. Agora, a gente não vai falar mais sobre programas maliciosos. Eu continuo falando sobre ameaças, mas não mais sobre programas, mas sim sobre ataques. Então, vamos ver aqui quais são as características mais importantes que esses ataques têm. Vamos lá, eu começo falando sobre um ataque que também é muito explorado em questão de provas, que é o que a gente chama de scam phishing. Às vezes a questão cita apenas o termo scam ou apenas o termo phishing, mas tudo isso está se referindo a um único tipo de ataque, tá? Scam phishing é o que a gente chama de ataque através do qual um golpista tenta obter informações financeiras de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Olha, engenharia social, tá? É o seguinte: engenharia social é uma tentativa de convencer as pessoas a fornecerem informações sensíveis. Informação sensível é informação confidencial. É uma informação que pode, se divulgada de forma equivocada, comprometer a segurança do dono daquelas informações. Então, a engenharia social, ela utiliza técnicas psicológicas para tentar convencer alguém a revelar as suas, os seus dados sigilosos, tá? E scam phishing é um tipo de engenharia social. Então, muita atenção para isto que eu estou comentando com você. Engenharia social é o que a gente chama de ataques que tentam convencer alguém a espontaneamente revelar os seus dados. Scam phishing é um tipo de engenharia social. Então preste atenção. Phishing em inglês significa pescaria, tá? Então quando a gente fala em scam phishing, significa que o atacante vai jogar iscas para ver se elas são mordidas, né, pelas suas possíveis vítimas. Então, como é que isso ocorre? Isso ocorre da seguinte forma: o golpista, ele cria um e-mail que é, teoricamente, uma comunicação social, uma comunicação oficial, perdão, de uma instituição confiável, como um banco, por exemplo, tá? Veja, isso daqui é um exemplo. Isso daí é um e-mail que eu recebi há algum tempo, que é supostamente um e-mail do Bradesco. Só que eu nem tenho conta no Bradesco. Acharam o meu e-mail aí em algum lugar e me colocaram numa lista de scam phishing. Assim como eu não sou cliente do Bradesco, muita gente que é, ao receber esta mensagem que aqui está, ela pode acreditar no que vai ler e aí ser vítima do scam phishing. Esse e-mail está dizendo o seguinte, ó, que o cartão-chave de segurança do Bradesco encontra-se em processo de expiração e, por medidas de segurança, deverá ser reativado para uso, evitando o bloqueio dos canais de autoatendimento. Esse processo de caráter obrigatório para todos os clientes. Informamos que os clientes que não realizarem a reativação do cartão de segurança ficaram, olha aí, você vê aqui, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de erro de português crasso, já nos permite perceber que isso não pode ser sério. Uma instituição como um grande banco, como é o caso do Bradesco, jamais colocaria num e-mail para um cliente um erro tão crasso de português.
E aí, quando você receber supostas comunicações oficiais e se deparar com erros tão gritantes, você já sabe que aquilo ali não é confiável, ali tem alguma coisa errada envolvida, tá? Então, basicamente, o que isso aqui está dizendo é que eu preciso reativar um cartão de chaves que o cliente do Bradesco tem, que ele usa essas senhas, né, essas chaves, quando ele vai acessar a sua conta. Quando ele vai acessar a conta, o servidor lá do Bradesco pede para ele indicar a chave número 15. Aí ele olha esse cartão, vê lá qual é a senha número 15, digita a senha, o servidor verifica lá se a senha é aquela mesmo do cartão daquele usuário, se for, o acesso é autorizado. Então, olha só que absurdo. Estão dizendo aí que o usuário vai ter que acessar a internet para poder corrigir esse problema. Se o usuário clicar nesse iniciar aqui, ó, ele vai abrir um site clonado do Bradesco. Um site que é igualzinho o site oficial do Bradesco, mas, na verdade, trata-se de um site falso. Então, nesse site, vão pedir para o usuário digitar o número da agência, o número da conta, a senha e as chaves. E se o usuário fizer isso, o bandido que está por trás desse site falso vai pegar essas informações, vai na página verdadeira do Bradesco, vai entrar no banco como se fosse o usuário, vai usar a identificação do usuário e vai fazer a limpa naquela conta, né? Vai detonar aquela conta. É claro que se houver algum problema com um cartão de banco, com um cartão propriamente dito, ou com um cartão de senhas, o banco jamais vai pedir para o usuário corrigir aquilo através da internet. Quando ocorre um problema com essa gravidade, o usuário tem que ir até a sua agência, munido de uma identidade, para comprovar que é ele mesmo e então efetuar os procedimentos lá de segurança do banco para trocar o cartão, para mudar a senha e coisas desse tipo. Nunca acredite quando você lê uma mensagem como essa que eu acabei de te mostrar, geralmente vinda de banco, né? Pode ser até o seu banco, mas na verdade isso é uma enganação, né? Que a gente chama de scam phishing, tá? Então, ó, o scam phishing, né? Ele pode, por exemplo, simular páginas falsas de comércio eletrônico ou internet banking. Geralmente né, uma simulação de internet banking, como eu acabei de te mostrar. Às vezes eles simulam páginas de redes sociais ou de companhias aéreas, mensagens contendo formulários, mensagens contendo links para códigos maliciosos, todas elas podem representar essa ameaça que a gente chama de scam phishing. Então, muita atenção a todas essas características que a gente acabou de comentar, né? A gente também, quando se depara com essas mensagens, como aqui eu acabei de mostrar para você, a gente vai observar algumas características. Primeiro, né, procura atrair a atenção do usuário, oferecendo alguma vantagem financeira, né, ou apelando para a caridade, né, do usuário. E geralmente é isso aqui, ó. Informam que a não execução dos procedimentos descritos poderão acarretar sérias consequências. Nesse meio que eu te mostrei, diz lá que se o usuário não fizer o que está escrito lá, a conta dele vai ficar bloqueada, ele não vai conseguir mais acessar a sua conta no banco, né? Então, isso geralmente acaba acometendo, né, as vítimas mais frequentes desse tipo de golpe são pessoas mais idosas, que não percebem o que está acontecendo, né? Às vezes, uma pessoa de idade se depara com uma mensagem como aquela e pensa assim, meu Deus, então eu vou ter que fazer isso que está escrito aí, porque senão vão fechar minha conta no banco, como é que eu vou receber aqui a minha aposentadoria, a minha pensão, seja lá o que for. E aí a pessoa, coitada, fica achando que aquilo é realmente uma comunicação oficial, que aquilo que está escrito deve ser feito sem demora, e aí a pessoa acaba sendo vítima desse golpe do scam phishing. Vai na página falsa, informa os seus dados sensíveis e, a partir daí,
é que acontecem os problemas, tá? Então, esse é o scam phishing. Ainda há outros golpes para a gente comentar, mas vamos ver esses demais golpes no próximo bloco. Até lá.